Olha, 7h40, confirmando 7h40, né? Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira. A gente recebe aqui com alegria a Socorro Cavalcante, ela que é enfermeira do Hemocentro aqui de Caicó, irá falar sobre um tema muito importante, que é a importância da doação da medula óssea. A doação pode salvar vidas, é um ato de solidariedade que muitos ainda desconhecem. Vamos aprender nessa nossa entrevista sobre como essa doação funciona e como podemos contribuir para essa causa tão nobre. Socorro, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Já de cara, o que é a doação de medula óssea e como ela difere de outros tipos de doações? Bom dia, Socorro. Bom dia, muito obrigada pelo espaço. As pessoas procuram se cadastrar, porque existe uma diferença entre você se cadastrar e você ser doador de medula. O próprio REDOME, que é a Relação Nacional de Doadores, trata as pessoas cadastradas como doadoras. E não é bem assim, né? E as pessoas acreditam, que, principalmente quem já é doador de sangue, que a doação para medula acontece da mesma forma que é a doação de sangue. E é um processo completamente diferente, certo? Primeiro, a doação de medula. O que é a doação de medula? Nós temos nos ossos largos, principalmente da região pélvica, que são os ossos da bacia, mais comumente chamado, as células tronco, que são as células hematopoéticas, ou seja, aquelas células que fabricam os leucócitos, fabricam as hemácias e fabricam as plaquetas. As pessoas que adoecem com alguma doença que tenha deficiência ou falta na produção dessas células, elas precisam de um transplante para conseguir que seu organismo passe a fabricar essas células normalmente. Então, isso é a doação da medula, certo? Lá no Hemocentro, o que a gente faz é cadastrar a pessoa, a gente colhe 5 ml de sangue e envia para o Hemonorte, e o Hemonorte processa esse sangue e manda para o REDOME. Eu vou explicar bem direitinho. Às vezes a pessoa vê campanhas na internet pedindo para que tem uma criança, tem alguém, cidades menores, que todo mundo se conhece, tem alguém que está com leucemia, está precisando de um transplante. Atualmente, eu acho que tem uma criança precisando para um transplante de anemia falciforme. Então, as pessoas procuram o Hemocentro para se cadastrar sem ter um conhecimento de como acontece esse processo. E por que isso é uma preocupação? É uma preocupação nos casos de que a pessoa não está bem ciente de que quando se cadastra pode acontecer a compatibilidade. E quando acontece essa compatibilidade, que a pessoa fica sabendo realmente como se dá o processo de transplante, a pessoa desiste. E o paciente que estava ali na dependência desse transplante para sobreviver fica numa situação muito complicada, tanto o paciente como a família. Né? Socorro, existem doenças que podem ser tratadas com um transplante de medula óssea? Sim, as doenças que são leucemia, as doenças que causam deficiência ou ausência na produção dessas células que eu falei, que são as hemácias ou os leucócitos ou as plaquetas. Mas no caso do transplante, ele é garantida a cura, por exemplo, ou não? Na maior parte das vezes, sim. Por quê? Porque a pessoa que está doente vai receber as células tronco, que as suas eram deficientes, e a pessoa vai receber células tronco saudáveis, e essas células tronco que ela recebeu vai fabricar essas células de forma normal. Você veja a importância, né, e a responsabilidade que temos nas mãos, né, de salvar uma vida, né? Exatamente. Aí me preocupa, por exemplo, vai haver o concurso do Correio. No edital, ele fala que quem é doador de medula tem isenção na taxa de concurso. Aí todo mundo corre para doar. Aí todo mundo corre para se cadastrar, né? Então, se no edital fosse exigido o comprovante de que realmente você é doador, você já doou, aí tudo bem, eu ficaria bem tranquila, mas você leva sua carteirinha de cadastrado.
e já é isento, né? Então as pessoas vão se cadastrar para ter essa isenção. E é preocupante nesses casos. Essa semana passada, algumas pessoas foram procurar e depois que a gente tem uma conversa assim, bem sincera, mostrando ponto a ponto, as pessoas desistem. Algumas pessoas que são conscientes desistem. Não, eu não quero me cadastrar porque se acontecer compatibilidade, eu não quero passar por isso. Entendeu? Qual é o processo para se tornar um doador de medula óssea? Pronto. Existem duas formas, né? Tem o doador para aparentado, certo? O doador para aparentado é quando, geralmente não, aparentado quem é? Pais e irmãos. Primos já não são aparentados. Então, o médico do paciente solicita esse teste de compatibilidade entre o paciente e o pai, a mãe ou os irmãos. Nesse método, existe 25% de chance de dar 100% de compatibilidade, 50% de chance de ter uma compatibilidade entre 50% e 80% e 25% de chance de ser 100% incompatível. Mas ele não é feito de forma com todo mundo, vai ser somente entre aquelas pessoas que o médico solicitou. Outra coisa importante, que eu ia comentando, quando tem uma pessoa conhecida precisando, várias pessoas querem se cadastrar, imaginando que a sua compatibilidade vai ser testada somente para aquela pessoa que você conhece e que está precisando. E não é assim. A compatibilidade vai ser testada para o Brasil inteiro. Inclusive... Então não poderia escolher para quem eu vou doar de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Você não pode... Na hora que você se cadastra... porque eu não sei se seria compatível com aquela pessoa, né? E também, se você se cadastrou, você vai ter a oportunidade de ser compatível com qualquer pessoa. Não só com aquela pessoa. Então, a partir do momento... Eu vou explicar como é que acontece esses testes de compatibilidade. A partir do momento que você está no Redome, você vai ficar o tempo inteiro fazendo exames de compatibilidade com todos os pacientes que estão ali esperando por esse momento. Tem o REREME, que é a relação dos pacientes que estão precisando de transplante. O médico do paciente é quem inscreve esse paciente no REREME. E tem o Redome, que são das pessoas dispostas a doar. Então, no Redome, como é feito o cadastro? A pessoa vai ao Hemocentro, cartão SUS, documento de identificação, a gente colhe 5 ml de sangue e envia para Natal. Natal faz alguns exames e encaminha para o Redome. O Redome faz parte do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e ele é financiado pelo Ministério da Saúde. A gente faz o cadastro das pessoas que têm 34 anos até 34 anos e 6 meses. O Redome, ele recebe até 35 anos. Só que, se a gente cadastrar uma pessoa que está próximo de completar 35 anos, passar por todo esse processo de cadastro, de envio para Natal, dos exames em Natal, para colocar realmente no Redome, se chegar a 35 anos e um dia, o Ministério não financia, não paga o que foi gasto e é muito caro. É muito caro para manter o Redome funcionando. Socorro, eu me lembro que acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um cadastro no Redome, né? De lá para cá eu nunca fui chamado, nunca entraram em contato comigo. Eu preciso atualizar esse cadastro ou não? Sim, quando muda o endereço, telefone, precisa atualizar. Mas um dia eu posso ser chamado? Pode, até 60 anos. Quando você completa 60 anos, você é desligado do Redome. Ah, legal, interessante isso. Eu achava que precisaria você estar sempre atual. Geraldinho, ele, depois que você provocou o Geraldinho, né, ele agora se tornou um doador de sangue. Hã? Mas ele já era. Já era do Redome? Já. José Geraldo Faustino de Oliveira, cadastrou em 2011. Julho de 2011. Julho de 2011, né? Mas nunca foi chamado. Nunca? Pois não, Geraldinho. Ele estava frustrado que nunca foi chamado também, né? No meu caso aí, eu nunca fui acionado, né? Infelizmente, você ainda não foi compatível com ninguém, Geraldinho. Tá certo. Mas será que alguém já pesquisou? Já me pesquisou? Já pesquisou Geraldinho? O tempo inteiro, assim que é incluído algum paciente,
O Redome ele funciona assim. Ele recebe as informações genéticas dos cadastrados e tem o REREM, que são as informações do paciente, né? Então, o tempo inteiro, essas informações se cruzam. Na hora que acontece uma compatibilidade, acusa no sistema e aí começa a dar início ao processo. Quais são os mitos mais comuns, né, sobre a doação de medula que você queria esclarecer, por exemplo? As pessoas têm medo de ficarem com problema na coluna. Isso Primeiro é mito. que é mito, porque as células elas não são retiradas da coluna, certo? Como é que acontece o processo de doação? Existem duas formas de doação. Primeiro é a forma por punção, que o doador vai para o centro cirúrgico, recebe anestesia e o médico, com uma seringa grande, uma agulha bem comprida, ele punciona o osso da pelve, da bacia. Punciona as células tronco e a transfusão acontece como se fosse uma transfusão de sangue, o transplante, né, para o receptor. E a outra forma é através de aférese, aí nesse caso as células tronco elas são retiradas do braço, são células troncos periféricas. Essas células tronco periféricas elas não têm a mesma capacidade de produção das células normais como tem a célula dos ossos, tiradas diretamente do osso. Então, o doador precisa passar 5 dias tomando uma medicação para melhorar a qualidade dessa célula para poder transplantar no paciente. Então, ele fica ligado a uma máquina através de 2 acessos. A máquina retira o sangue do doador e recolhe as células tronco e devolve pelo outro acesso o restante do sangue do doador, né? O que é que pode acontecer com essa pessoa que faz esse processo por aférese? Ele, durante o período que está tomando a medicação, pode sentir dor de cabeça, um leve aumento de temperatura e ficar com o braço um pouquinho dolorido, porque fica muito tempo com o braço no acesso, né, da máquina. Mas todos os 2 métodos, que quem escolhe o método é o médico do paciente, a pessoa entre 7 e 10 dias já está completamente recuperada e 45 dias depois já pode ser doador novamente, no máximo 3 vezes, cada pessoa pode ser doador. Fiquei na dúvida aqui em 2 questões. A primeira é, no caso, a medula é removida e passa por exames antes de ser implantada na nova pessoa? Os exames são antes. Mas né? o transplante é feito antes. de uma pessoa para outra imediatamente, na mesma hora? Não. No caso da punção, o médico recolhe pela seringa, aspira essas células e coloca numa bolsa como se fosse uma bolsa de sangue. Certo? E o paciente recebe pela veia, como se estivesse recebendo Na sangue. mesma hora? Na mesma hora, não. Mas não pode demorar muito, porque não pode ficar muito tempo fora do paciente, né? Quais são os cuidados que um doador deve ter antes e depois da doação? O doador, ele tem que manter, por exemplo, uma vida saudável? Com certeza. Porque ele se inscreve, né? Jovem, até 34 anos e 6 meses. Então, até 60 anos ele pode ser convocado. Se nesse período ele precisa ter, se ele realmente quer quer ser um doador, ele precisa ter uma vida, porque diabético não pode doar, quem é usuário de droga não pode doar, quem é alcoólatra não pode doar, quem teve hepatite, alguma doença sexualmente transmissível de repetição não pode doar. Então existem algumas causas que não dependem da pessoa. É claro que não depende de você adoecer de câncer, mas você ter uma doença sexualmente transmissível é comportamental muitas vezes, né? Existem, claro que você não vai aqui citar nomes, mas existem caicoenses, existem stridoenses que já conseguiram doar, por exemplo, medulas? Já, tem inclusive que já doou 2 vezes.
Eu queria até ter convidá-lo para participar aqui comigo, para contar a experiência. Só que, assim, existe uma questão de privacidade, né? Não sei se essa pessoa está nos ouvindo, se tiver interesse. Vamos marcar então um dia aqui, né? Se ela quiser, ela pode se expor, pode, é isso? Pode, sim. Aí, seria bem interessante, porque ele contava a experiência, né? E a medula se reconstrói, né? O completamente. doador, quem doar não vai ficar sem medula de jeito nenhum. Quanto tempo depois? 7 dias, 10 dias, a pessoa já está... E com 45 dias já pode doar novamente. Que bom, né? Socorro, então, só para fechar, quem quiser realmente se tornar um doador, um candidato a doar medula óssea, né? Ele pode procurar o Hemocentro aqui de Caicó? Sim, procura o Hemocentro com a identidade, um documento com foto, documento original com foto e o cartão SUS. E a gente faz o cadastro. Agora esteja ciente de que quer salvar a vida, porque como já teve pessoas que doaram, já teve pessoas que desistiu de doar. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu só agradecer imensamente e assim, tudo que vocês têm feito pelo Hemocentro. É muito importante essa questão da divulgação do conhecimento, né? E vocês têm sido uns parceiros assim bem fiéis. Só para atualizar, como é que está o estoque de sangue do Hemocentro aqui hoje? A gente está abaixo AB negativo, B negativo. A positivo, O positivo, que são os que saem mais, graças a Deus, estão bem. O positivo, O negativo está regular. Por falar nisso, a gente construiu uma tabela diária para a gente conseguir mostrar à população quais são os tipos de sangue que a gente está muito bom, quais os que a gente está crítico, qual que a gente está no perigo. E eu vou começar a passar essa informação para vocês. Está no Instagram de vocês? Ainda não, porque a gente está formalizando essa... Então você vai ter agora o compromisso de mandar para cá. É o quê? É semanalmente? Ou é diário? Semanalmente. Manda para cá para a gente divulgar aqui. Tá bom, Socorro? Obrigado, viu? Muito obrigada. 7h58. Já a gente volta com mais.